Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Ferreira, bem-vindos a mais um Handout de Linguística. No vídeo de hoje, eu quero falar do texto Severing the External Argument from its Verb, da Angélica Kratzer. Esse texto é muito interessante porque ele traz uma proposta semântica de por que a gente deveria analisar que tem uma projeção Vzinho P acima do VP. Nas nossas primeiras aulas de sintaxe, a gente aprende que o verbo ele tem dois argumentos. O sujeito, que é chamado de argumento externo, e o objeto, que é chamado de argumento interno, pois está mais próximo ao verbo. O título que ela dá a esse artigo está muito relacionado à proposta que ele tem. Então, sever em inglês significa retirar. Então, sever the external argument from its verb significa tirar o argumento externo do verbo. Ou seja, o argumento externo não é mais um dos argumentos do verbo. E onde ela coloca ele? Numa projeção Vzinho P, ou seja, numa projeção que está logo acima do VP. Esse é um texto relativamente curto, ele só tem 24 páginas, mas são aquelas páginas de livro, ou seja, são aquelas páginas curtas, e ele pode ser lido rapidamente por quem tem alguma experiência com lógica de predicado, árvores sintáticas e notação lambda. Esse artigo ele está dividido em 6 seções. A seção 0 representa algumas formalizações de Davidson e também mostra algumas formalizações de Parsons. E a diferença entre elas é que Parsons não considera que sujeito e objeto são argumentos do verbo. Essa posição do Parsons ficou conhecida como neo-davidsoniana. A seção 1 aborda alguns argumentos sintáticos para analisarmos o argumento externo como não sendo um argumento do verbo. A seção 2 vai mostrar a semântica de voz, que segundo a autora é a projeção que introduz o argumento externo, e como que se daria a composição semântica dessa projeção voz, argumento externo e o VP. A seção 4 argumenta em relação à localização dessa projeção. Por que a projeção voz tem que estar abaixo do TP e acima do VP? A seção 5 mostra como essa proposta dá conta de explicar alguns dados com nominalizações a partir do gerúndio ing que eram problemáticas em outras propostas. A seção 6 conclui o artigo mostrando por que a gente poderia agora abandonar a nomenclatura argumento externo, uma vez que os argumentos agora eles não são inseridos pela mesma projeção. Ela começa apresentando a proposta tradicional do Davidson de que os verbos eles tinham 3 argumentos, ou seja, numa sentença como Maria plantou uma árvore, você teria o verbo plantar e os seus 3 argumentos seriam Maria, uma árvore e um argumento evento, como podemos ver pela forma lógica de Davidson. A proposta do Davidson é muito relevante porque ela insere o evento como um dos argumentos do verbo. Então, a autora apresenta a proposta alternativa de Parsons de que sujeitos e objetos não são argumentos do verbo, mas são argumentos das relações temáticas. Por exemplo, em Maria plantou uma árvore ontem, Maria seria argumento da relação temática agente e a árvore seria argumento da relação temática de tema, e nessa proposta, o único argumento do verbo passa a ser o evento. A proposta de Parsons, de que falamos, ficou conhecida como neo-davidsoniana. Nesse ponto, Kratzer fala que o que Davidson e Parsons chamam de forma lógica não é a mesma coisa que os sintaxistas estão chamando de LF, que é o Logical Form. Isso porque, e o próprio Parsons fala isso, o significado que eles propõem para a sentença não leva em conta como esse significado se compõe a partir das suas partes menores. Então, a autora reapresenta as propostas de Davidson e Parsons a partir da notação lambda. Quais seriam as vantagens de abandonar a lógica de predicado, que Davidson e Parsons usa, e partir para a notação lambda? É que ela permite representar como que o significado se compõe composicionalmente. Por exemplo, na reformulação que ela faz das propostas de Davidson e Parsons, podemos ver que o primeiro lambda é o lambda x, que se refere ao objeto, o segundo lambda é o lambda y, que se refere ao sujeito, e o terceiro lambda é o lambda e, que se refere ao evento. Então, a ordem dos lambdas é basicamente a ordem no qual o verbo se junta com seus argumentos. Primeiro o objeto,
depois o sujeito e, por último, o evento. Por esse motivo, consideramos que a notação lambda ela é muito boa para representar composicionalidade, pois ela dialoga muito com as estruturas propostas pelos sintaxistas. E como que se daria a composição semântica nessa proposta? Primeiramente, o verbo e o objeto se comporiam via aplicação funcional e isso resultaria numa propriedade de eventos. E como o verbo não exigiria um argumento externo, você não teria nada para introduzir o argumento externo. E aí a autora pergunta, mas como que a gente pode introduzi-lo? A primeira proposta seria assumir uma regra de composição semântica especial. De acordo com essa regra, quando você une um verbo e o objeto, o resultado disso seria a necessidade de um argumento externo. Ou seja, esse argumento externo não é uma necessidade do verbo per se, mas ele é gerado por essa regra de composição entre verbo e objeto. Uma consequência ruim, de acordo com a autora, para se postular dessa regra, é que ela gostaria de manter como princípio para a semântica de que todo núcleo e complemento se une via aplicação funcional. E, nesse modelo, o verbo e o objeto não se uniriam via aplicação funcional, teriam que se unir com uma outra regra especial. Então, ela traz alguns dos argumentos de Marantz para mostrar que o sujeito não é argumento do verbo. Segundo esses argumentos, o objeto muda a interpretação do verbo. Por exemplo, tomar um suco é diferente de tomar banho. Então, esse tomar tem uma interpretação diferente, é uma ação diferente, e você percebe que essa é uma ação diferente por causa do objeto. Isso nunca ocorre com o sujeito. Você nunca vai ter no caso em que sujeitos diferentes mudam a interpretação do verbo. Segundo ela, se o sujeito e o objeto fossem ambos argumentos do verbo, a gente deveria poder ver esse tipo de interação tanto entre o verbo e o objeto, ou seja, um objeto diferente mudando a interpretação do verbo, quanto com o sujeito. Ela fala que a única proposta que dá conta é se a gente assumir que esse sujeito na estrutura não é argumento do verbo. Poderia se argumentar que alguns dos exemplos trazidos por Marantz são expressões idiomáticas. O sujeito já estaria mais acima na estrutura, no VP, e você teria um congelamento entre o verbo e o objeto. E esse congelamento justificaria porque só o objeto consegue mudar o sentido do verbo, porque aquele sentido, na verdade, estaria congelado. No entanto, Kratzer mostra que mesmo para casos nos quais não é uma expressão idiomática, como kill the morning, você tem apenas interação com o objeto. Então, não dá para falar que expressões idiomáticas são a única razão para que o objeto altere o significado do verbo. A autora inicia a segunda sessão apresentando algumas propostas de como esse sujeito seria inserido na estrutura. A primeira proposta seria de que haveriam dois VPs, um VP que introduziria o objeto e o próximo VP introduziria apenas o sujeito. O problema dessa estrutura, segundo a autora, é que ambos os VPs seriam lexicais, ou seja, ambas as causas de introdução de objeto e sujeito seriam lexicais, e ela argumenta que o sujeito não pode ser lexical uma vez que ora ele está presente, ora ele não está presente. Por exemplo, quando você nominaliza uma estrutura a partir de um gerúndio, o sujeito ele pode sumir. E ela fala que se esse sujeito fosse introduzido por um nó lexical, isso não deveria acontecer. O segundo argumento que ela dá está relacionado à questão de caso. Já vimos aqui no canal a proposta do Chomsky de que caso ele não é checado pelo próprio verbo, mas por alguma projeção funcional acima do verbo. Ela fala que se a gente assumir que essa projeção que introduz o argumento interno é funcional, ela poderia ter a função também de checar o caso do objeto, estando alinhada à proposta de Chomsky para caso. Um terceiro argumento que ela dá são as construções seriais. Construções seriais são permitidas em algumas línguas, nas quais você tem vários verbos seguidos um seguido do outro. E essas construções permitem vários objetos, mas apenas um sujeito. De acordo com ela,
Cada verbo abre espaço para um objeto, mas como você só tem uma projeção funcional, você só pode inserir um sujeito. Por isso que esse tipo de construção funciona dessa maneira. Por fim, a autora mostra que a proposta dela está alinhada a propostas de outros autores, como, por exemplo, a de Johnson, de 1991. O argumento de Johnson seria de que o objeto se moveria para o especificador de VP para receber caso desse núcleo e o verbo se moveria para o próximo núcleo. Isso seria responsável por gerar a ordem no qual os advérbios aparecem, após o objeto, como em Mary fed the dog quickly. Até o momento, a autora só fala dessa projeção sem nomeá-la. A partir daí, ela decide dar nome aos bois e falar que essa projeção é uma projeção de voz. Então, ela vai chamar de voz P. Então, essa projeção seria a projeção responsável por inserir o argumento externo. Ela então vai seguir Bowers, assumindo que tanto o objeto quanto o sujeito são inseridos na posição de especificadores. O objeto na posição de especificador de VP, o sujeito na posição de especificador de vizinho P. Agora que temos uma proposta sintática, ela parte para a representação semântica dessa proposta, como que funcionaria composicionalmente. A semântica de feed seria lambda x, lambda e, feed x e, ou seja, algo que toma um indivíduo e um evento e afirma que esse é um evento de alimentar esse indivíduo. Perceba que nessa semântica só tem o indivíduo sendo alimentado, ou seja, o objeto, mas não tem o sujeito. The dog é um indivíduo, ou seja, algo com que o feed pode se compor. Então, eles se comporiam via aplicação funcional e o resultado disso seria lambda e feed the dog e, ou seja, algo que toma um evento e afirma que esse é um evento de alimentar um cachorro. Já a semântica do núcleo voz para essa sentença seria uma de que introduz o argumento externo como agente, ou seja, sua semântica seria lambda x, lambda e, agent x e. Ou seja, toma um indivíduo, um evento, e fala que o indivíduo X é agente desse evento. Percebam que aqui a gente tem um problema de composicionalidade semântica. O núcleo voz, ele tem primeiro um lambda x, ou seja, ele pede como argumento o indivíduo. E ele vai olhar para o lado VVP e VP não é um indivíduo. O VP, por outro lado, ele é uma propriedade de eventos, ou seja, um lambda e, ele quer um evento. Ele vai olhar para o núcleo voz e núcleo voz não é evento. Ou seja, nem o vizinho é algo que o VP quer e nem o VP é algo que o vizinho quer. Então, eles não conseguiriam se compor via aplicação funcional. Nenhuma das regras composicionais apresentadas em Hyman e Kratzer dariam conta de compor o VP e o vizinho com a semântica que eles têm. Por esse motivo, a autora propõe uma nova regra composicional. Essa regra ela chama de Event Identification. Essa nova regra ela tomaria duas funções. A primeira tomaria um indivíduo e um evento. A segunda tomaria apenas o evento, para retornar um valor de verdade. E ela te daria uma terceira função. Essa terceira função ela alimentaria as outras duas com o mesmo evento. Ou seja, aquele indivíduo que é introduzido na primeira estaria relacionado com o evento da segunda agora. Lembrando que feed the dog era uma propriedade de eventos, ou seja, era um lambda e, feed the dog e, algo que pega um evento e fala que esse é um evento de alimentar cachorros. Já o núcleo vizinho tomaria um indivíduo e um evento e falaria que esse indivíduo é agente desse evento. O que a regra Event Identification faz é relacionar o evento que é mencionado nessas duas partes. Ou seja, vai ter que ser um evento tanto no qual X é agente, quanto vai ter que ser um evento de alimentar cachorro. E onde estaria essa projeção de voz P? Bom, segundo ela, o evento ele é fechado existencialmente por outro nó funcional, ou seja, ele teria que estar abaixo do TP, porque TP seria o último nó funcional. Então, se o vizinho P estivesse depois de TP, não teria como fechar o evento existencialmente. Então, vizinho P está abaixo do TP. Ela diz que a melhor posição é logo acima do VP, uma vez que papel temático e caso são processados localmente.
A seção 5 discute alguns casos de nominalização através do sufixo ing do inglês. De acordo com Borer, essas nominalizações parecem violar um princípio de projeção do Chomsky, uma vez que algumas propriedades que estão presentes no verbo passam a desaparecer quando esse verbo ele é nominalizado. Por exemplo, de acordo com Borer, uma das características das nominalizações por ing é que o verbo perderia a propriedade de assinalar caso acusativo. De acordo com o princípio de projeção de Chomsky, esses traços lexicais deviam estar presentes em todos os níveis de projeção, eles deviam ser mantidos. Então, o fato de que esse traço ele é perdido viola esse princípio. A proposta da Kratzer é que você está nominalizando partes diferentes da estrutura. Você pode nominalizar com ing o Vzinho P, o VP ou o V. Se você nominaliza uma parte em que não tem o caso acusativo, então esse caso nunca esteve lá. Então o princípio de projeção do Chomsky é mantido. A sexta e última seção traz as conclusões do artigo. A autora vai falar que não faz sentido chamarmos o sujeito de argumento externo, visto que essa nomenclatura está relacionada ao fato de que se existe um argumento externo, existe um argumento interno. Agora, que o sujeito não é mais argumento do verbo, ele não se contrapõe com o objeto. Então ela fala que não faz mais sentido a gente usar essa nomenclatura. Ela fala que a propriedade de que, quando o argumento externo desaparece, o verbo para de atribuir caso ao objeto, sempre intrigou os sintaxicistas. Ela fala que se a gente colocar ambas essas propriedades no núcleo de projeção acima do VP, ou seja, esse voice P seria responsável tanto por introduzir o argumento externo quanto atribuir caso para o objeto, ou seja, se esse Vzinho P desaparece, tanto vai desaparecer o sujeito, que é aquilo que ele está introduzindo, quanto o objeto vai parar de ter caso. Então, por esse motivo, o caso do objeto está relacionado à introdução de um sujeito. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só postar nos comentários, que eu estou lendo todos e respondendo. Esse foi mais um Handout de Linguística e até o próximo vídeo. É muito engraçado que eu começo falando que para entender esse artigo, você precisa saber a árvore sintática, notação lambda e lógica de predicado. Ou seja, você só precisa da pós-graduação. Da pós-graduação não resolve. Uma pessoa da graduação não consegue ler. E eu acho que é isso que eu gosto nesse artigo, porque ele é um conglomerado de tudo que a gente aprende, assim, e você percebe como tudo foi relevante. Por exemplo, a gente estuda a lógica de predicado através do livro da Roberta Pires de Oliveira, e depois a gente, na pós-graduação, a gente estuda o Parsons, a formalização de Parsons, e nos primeiros páginas você fala, isso daqui eu sei. Aí depois ela vai para a notação lambda, então você que leu Hyman Kratzer na pós já vai estar mais habituado e fala, isso daqui eu entendo. E para quem leu Chomsky e leu, por exemplo, algum livro sobre o minimalismo, vai entender quando ela vai falar de caso e da estrutura sintática. Então ele meio que pega tudo que você já sabe e consegue condensar nessas 24 páginas. Então por isso que eu gosto desse artigo. Então para quem sabe tudo isso, ele é assim, hiper claro. Para quem não sabe, parece que ela está ensinando magia. Assim.